Vamos discutir uma situação que, do ponto de vista da mecânica clássica, é muito simples. Partícula livre. Ela não está sob a ação de nenhuma força externa. A energia potencial dela é igual a zero. Mas, veja só que coisa curiosa. Vale a pena a gente estudar, entender esse caso. Partícula livre no contexto da física quântica, ou ainda analisando as soluções da equação de Schrödinger. É isso que a gente vai fazer. Mas eu vou analisar, né, essa questão a partir, na verdade, da teoria quântica. Então, vamos procurar entender exatamente o que significa as soluções da equação de Schrödinger, nesse caso, porque aqui tem um problema de interpretação, né? Então, vamos começar falando da equação de Schrödinger. Vamos tomar essa energia potencial aqui igual a zero, e eu agora vou descrever, né, uma partícula, mas vocês vão perceber que descrever uma partícula pontiforme, né, com quanto seja possível, né, encontrar estados nessa situação, esses estados são praticamente impraticáveis do ponto de vista prático, né? Então, a gente vai, ao longo da aula, procurando convencê-los de que o melhor, né, que a gente consegue fazer, né, é, na verdade, do ponto de vista de localização, é construir um pacote de ondas que realmente é análogo a um pulso, no caso da teoria ondulatória, de ondas, por exemplo, numa corda, né? Muito bem, mas no mais das vezes a gente vai descobrir que, no caso da mecânica quântica, é muito difícil você localizar uma partícula muito bem. Vamos, então, procurar entender isto, né? E também vou falar da dificuldade que a gente tem de preparar estados, né, com certas características, né? O que, no caso da teoria ondulatória usual, ondas sonoras, por exemplo, é muito fácil preparar um determinado estado. Aqui, não. Aqui é muito difícil. Então, vamos começar, né, tentando entender, né, essas ondas de matérias livres, né? Claro que eu vou agora começar com uma situação que é muito fácil você reproduzir, você conseguir. A situação é essa: eu tenho uma partícula com o momento dela muito bem definido. Isso é fácil construir, né, esse estado, né? Por quê? Basta que você meça a velocidade, o momento, aqui melhor o momento, né? O momento da partícula, né? E é claro que a gente pode, por exemplo, usar um seletor de velocidades. Com um seletor de velocidade, só partículas com uma certa velocidade passam. Então, esse estado é realizável fisicamente, né? Agora, ele é um estado que tem um momento bem definido, mas só no instante de tempo t igual a zero, né? É naquele instante que eu efetuei a medida do momento da partícula. Agora, eu sei que ela tem um momento. E agora se pode mostrar que também, no caso da teoria quântica, ela tem um momento bem definido e tem uma energia bem definida também. Então, a energia dessa partícula
está definida no instante de tempo t igual a zero, e essa energia se conserva. Então, a partícula vai ter sempre esta energia. E agora, veja, a função de onda, a gente pode utilizar a equação de Schrödinger para deduzir isso, né? A função de onda é uma função de onda do tipo onda plana. Olha só, a partícula se movimenta com, digamos, um momento P, né? E o momento P é perpendicular a essa superfície, né? Plano, né? De forma que aqui, por outro lado, eu normalizei de tal maneira a que o módulo de psi ao quadrado ele é constante e a integral no volume V é igual a 1. Portanto, aqui já tenho a necessidade de normalizar a função de onda para que eu tenha a probabilidade de encontrar a partícula em qualquer ponto do espaço ou em todo o volume V do espaço seja igual a 1. Então, esta aqui é a solução da equação de Schrödinger, né? Quando eu não coloco tempo lá, faço t igual a zero, né? Esta aqui é a solução da equação de Schrödinger. Descreve ondas planas, né? Descreve ondas planas. Olha só, a densidade de probabilidade é 1 sobre V, como eu expliquei antes, né? Agora, vamos ver a evolução desse estado à medida que o tempo passa. Na teoria quântica, a gente tem um operador de evolução e ele vai dar para mim, qualquer que seja o estado, como é que ele evolui com o tempo, né? De forma que esse estado, que em t igual a zero tem um momento bem definido, P, ele evolui com o tempo. A gente vai depois, na próxima semana, a gente vai explicar isso melhor. Mas é só para que se entenda o que está acontecendo, né? De forma que se eu tenho inicialmente uma partícula com momento P, agora existe uma dinâmica na teoria quântica. E essa dinâmica na teoria quântica, ela me permite determinar, num instante de tempo, no futuro, qual é o estado daquela partícula. Ela é dada por um operador, a gente vai ver isso, né? Mas nesse caso não é importante, porque a gente pode ver, né, que esse estado aqui é tal que a função de onda associada a ele, né, olha só, aqui está. Ele é dado por essa expressão. Aqui eu não usei ainda a equação de Schrödinger. Eu estou apenas explicando o que acontece. Eu tenho uma partícula com momento P bem definido, né? Eu conheço a função de onda para essa partícula com momento P definido, e agora analiso a evolução do estado com o tempo t. Obtenho esta expressão aqui para a função de onda, que é, na verdade, a solução da equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger, nesse caso, ela me dá, é uma equação que realmente envolve a evolução de um estado com o tempo. De tal maneira que, no instante de tempo t, né, a função de onda que descreve o estado com um momento bem definido, né, é dado por essa expressão aqui. E é claro que eu poderia ter procurado a solução dessa equação resolvendo a equação de Schrödinger, mas eu fiz um pouco ao contrário, na base da descrição mais moderna, né, da teoria quântica, para a gente entender o que significa essa solução da equação de Schrödinger. Significa, né, a função de onda, que é a amplitude de probabilidade, que a gente vai definir melhor depois, né? E ela, então, me dá a função de onda no instante de tempo t, né, tendo ela evoluído a partir do instante de tempo t igual a zero. É isto. Muito bem, agora vamos
Bom, isso aqui é apenas uma verificação, né, bastante simples, né? Então, de ondas de matéria livre, a gente falou sobre essa condição aqui, mas agora deixe-me comentar essa situação aqui curiosa, né? É que, de fato, nesse caso, eu tenho uma situação onde a densidade de probabilidade é igual a 1 sobre a raiz de V. É constante. Ou seja, eu tenho igual probabilidade de encontrar a partícula em qualquer ponto do espaço. Essa é uma situação, na verdade, corriqueira na mecânica clássica, porque a partícula só se torna, de certa maneira, determinável, não é? O determinismo, se eu conhecê-la no instante de tempo t igual a 0, a velocidade e a posição. Mas espera aí, mas eu já fiz medidas, mas sem saber originalmente onde ela estava, ela tem igual probabilidade de ser encontrada em qualquer ponto do espaço. Né? Muito bem, então vamos agora um pouco mais em frente, né? Ou seja, eu iria substituir na equação, né? V igual a 0, iria procurar as soluções, então eu tenho aqui a solução da equação de Schrödinger envolvendo ondas livres, né? Mas eu dei a resposta antes. O fato é que essa densidade de probabilidade é constante, né? Se eu escrever a solução A vezes isso, A é a densidade de probabilidade. E eu tenho, então, que normalizar de tal forma que a probabilidade de encontrar a partícula no volume V seja igual a 1. Né? Portanto, módulo de A ao quadrado é igual a 1 sobre V. Né? Mas é curioso, porque aqui eu tenho uma situação na qual o momento da partícula é bem definido. Tanto a componente x, quanto a componente y, quanto a componente z. Mas, veja só, ela, a rigor, né, ela é tal que eu não consigo localizá-la de forma alguma. Né? Aqui, na verdade, está um pouco exagerado, porque seria melhor ΔX igual a 1 sobre L, por exemplo, num dos lados da caixa. Né? Mas se eu tiver um conhecimento preciso a respeito do momento da partícula, que foi aquele tipo de solução, então a partícula pode estar em qualquer lugar. Ou seja, a posição dela é indefinida. É isso que a gente aprende com esse exemplo, um exemplo bastante simples. Né? Agora vamos a casos um pouquinho mais sofisticados agora. Né? Eu posso ter, do ponto de vista da mecânica quântica, essa situação, onde eu tenha um estado tal que eu possa encontrar a partícula com uma probabilidade, aqui na verdade seria amplitude de probabilidade, né? Mas vamos falar em probabilidade. Com uma probabilidade A1 de encontrá-la com o momento P1 e uma probabilidade A2 de encontrá-la com o momento P2. Agora começou a complicar, né? Por quê? É difícil preparar esses estados, é verdade, difícil. Mas é possível, em princípio, fazer medidas, né, para checar se esse é o estado da partícula. Como assim? Eu vou realizar várias experiências, não é 2 ou 3, é um número muito grande, tendendo a infinito. E depois de N experiências, eu vou encontrar, né, que a ocorrência do momento P1 está relacionada à probabilidade. Então, se de 1000 eu encontrar que 300 vezes encontrei P1, então A1 é igual a 300 dividido por 1000, e ainda tem a questão da normalização. É claro que nessas circunstâncias, né, em 1000 eu vou encontrar 700 vezes a partícula com o momento P2. Agora estamos começando a entender, né? Quer dizer, esse estado é tal que se eu fizer medidas do momento, eu vou encontrar um certo número de vezes
com o momento P1 e um certo número de vezes com o momento P2. Mas você só vai saber a posteriori. Você só vai, se isso for verdade, você vai ter que fazer medida. Vai medir. Se você medir, você só vai encontrar um ou outro. Não tem essa, não. A medida vai te levar ou a P1 ou a P2. Né? Mas, na teoria quântica, esse é um estado possível. Né? É o princípio da superposição. Eu poderia... Mas, nesse caso, olha só, o momento não é bem definido. Pode ser P1 ou pode ser P2. A gente vai ver que agora a posição da partícula já fica um pouco melhor definida. A gente vai dar exemplos disso. Né? E também posso ter estados onde eu tenho uma certa probabilidade de estar num ponto 1, uma probabilidade de estar num ponto 2. Veja aqui, tudo isso aqui é possível do ponto de vista da mecânica quântica. A partícula pode estar em duas posições ao mesmo tempo, com diferentes probabilidades. Né? Então, a posição, nesse caso, não é bem definida. Esses estados evoluem com o tempo de uma maneira bastante simples, né? E a evolução desse estado é dado por essa expressão aqui, e a função de onda, que satisfaz a equação de Schrödinger para a partícula, é uma soma, veja só, de ondas planas. Né? Então, se eu conheço o estado da partícula, eu já disse o que significa o estado, eu medi, determinei a 1 e me determinei a 2, e só tenho esses dois estados de momento. Eu encontrei esse resultado, porque preparar essa situação é realmente complicada, convenhamos. Né? Muito bem. Então, vamos em frente. Esses estados, então, evoluem. Né? É claro que, se eu fizer a medida, né, ou vou encontrar P1 ou vou encontrar P2. Né? É claro que, com um número muito grande de medidas, eu vou encontrar a 1 e a 2. Agora, o que é difícil é preparar esse estado, né, com P1 e P2. Né? Mas estou admitindo que ele exista e que eu possa determinar experimentalmente a 1 e a 2. Né? A 1 e a 2. Muito bem, é a ideia da redução do pacote de ondas quando eu faço uma medida. Quando eu medir, na física clássica não tem conversa. Eu vou encontrar ou P1 ou vou encontrar P2. Não tem conversa. Né? Muito bem. Agora, só para a gente exemplificar aqui melhor, né? Olha só, vou dar um exemplo que é possível você fazer. Considere uma partícula numa caixa. Ela vai e vem. Ela está com um momento. Às vezes ela tem P e às vezes ela tem menos P. É isso! Duas possibilidades. P menos P. Verdade, olha só. Então, como eu não medi ainda o momento, eu diria que eu tenho igual probabilidade de encontrar P ou menos P, porque eu não sei se ela está indo, se está voltando, mas eu poderia saber se eu quisesse. Eu poderia saber. Olha só que coisa curiosa. Tem uma situação que eu consigo, sim, produzir aquela situação, onde a amplitude para encontrar P é igual a amplitude para encontrar menos P, porque ela vai e volta, com certeza. Olha só que coisa interessante isso aqui. A partícula numa caixa, por exemplo, ela vai e volta, vai e volta. Né? Veja só, de forma que agora eu tenho duas possibilidades. Né? Eu tenho A1 igual a 2 igual a A, né? Veja, iguais probabilidades. Ou A1, né, igual a menos A2, também igual probabilidade, mas as amplitudes diferem por um sinal menos. Num caso, a função de onda, agora só que coisa curiosa, ela é tal que ela vai exibir, né, máximos e mínimos, regiões onde eu vou encontrá-la com probabilidade máxima, como esta aqui, né, e regiões onde eu vou encontrá-la com uma probabilidade mínima. Isso é possível. Isso é possível. Agora, veja o outro caso, do exemplo 2. Né? A1 igual a menos A2, a probabilidade é igual, por sinal menos. Essa situação é uma situação física também interessante. Esse aqui é o que acontece quando eu tenho uma partícula, né, numa caixa. Agora, aqui eu tenho seno
de P escalar R sobre H cortado. A gente vai depois analisar este caso. Mas veja só, agora a partícula, né, ela está de novo um pouco melhor localizada. Em alguns lugares ela tem uma probabilidade, uma densidade de probabilidade alta, em outros lugares uma densidade de probabilidade pequena, né? E agora poderíamos, né? Veja que esse caso aqui é bem facilmente reprodutível. Eu não estou interessado qual é o momento dela num determinado instante de tempo. Eu sei que ela tem P ou menos P. Pronto. Então, o estado é uma superposição, né, de um estado com momento P e um estado com momento menos P. Se eu medir, acabou. É P ou menos P. Mas, sem medir previamente, tem essas duas possibilidades. E a função de onda que eu apresentei para vocês, que satisfaz a equação de Schrödinger, ela, na verdade, ela representa essa situação. É claro que agora a soma das funções de onda vão levar a uma situação curiosa, onde eu posso encontrar regiões onde a partícula esteja mais tempo presente nela e regiões onde ela esteja menos tempo presente, né? Portanto, aqui no caso, né, nós estamos falando da interferência de ondas, né? De ondas de matéria, né? Veja que nesse caso aqui eu tenho seno ao quadrado, tá certo? De P escalar R, aqui não tem esse I aqui, né? De P escalar R. Eu tenho regiões, então, onde aqui também não tem esse I. Eu tenho regiões, portanto, né? Tenho regiões, portanto, onde eu encontro a partícula com mais facilidade, quando isso aqui, por exemplo, é igual a π sobre 2, né? Ou quando isso aqui é igual a zero, eu tenho chance zero de encontrá-la, né? Então, é bem interessante esse exemplo. Agora, eu poderia pensar, né? Eu poderia pensar em uma situação onde eu tenho uma superposição de N estados, né? E com amplitudes, né? A1, A2, A3. Agora, isso aqui é muito difícil de reproduzir. É uma situação possível, é claro, mas eu não sei preparar esses estados. Estados com P e menos P, eu sei. Isso eu sei. Agora, P1, P2, onde no instante de tempo t igual a zero eu vou fazer medidas, né? Eu estou, na verdade, descobrindo um jeito de determinar A1, A2, A3, mas eu não disse, porque eu não sei como preparar estados desse tipo aqui, né? Veja, é uma superposição, né, de N estados com momento bem definido, e cada estado evolui com o tempo, de acordo com aquela regra que nós já explicamos antes. E a função de onda, né, que satisfaz a equação de Schrödinger, é uma função de onda que é, então, uma superposição, né, de ondas. Na realidade, está aqui, né? Veja, é uma soma de ondas planas, né? Claro que essa função de onda descreve o estado que evoluiu a partir daquele estado inicial descrito por essa superposição aqui, né? Estado inicial no instante de tempo t igual a zero. Então, neste caso, uma situação análoga a uma superposição de ondas de frequências diferentes, no caso dos fenômenos ondulatórios, né? Levando agora a soluções onde eu tenho uma situação muito próxima de um pacote de ondas, na verdade, né? O pacote de ondas é um caso limite desse. Mas, de qualquer maneira, quando eu medir, né, eu vou encontrar ou P1 ou Pn, com uma certa frequência. Claro. É assim, então, que eu determino o estado inicial experimentalmente. Mas, na verdade, eu tenho a dificuldade para prepará-lo. Em cada caso, eu tenho uma amplitude diferente, uma probabilidade. Eu estou falando de probabilidade, é módulo de A1,
ao quadrado, né? Mas uma probabilidade P1 para encontrar esse estado, uma probabilidade P2 para encontrar esse estado, P3, Pn, onde P1 é módulo de A1 ao quadrado, essencialmente, né? Então, agora eu estou falando em probabilidade de encontrar partículas fazendo um número muito grande de medidas, né? Então, se eu encontrar aquela situação, eu estou descrevendo esta situação. De forma que agora nós temos uma situação que é muito diferente das ondas sonoras, porque no caso das ondas sonoras, eu consigo preparar esse estado inicial, né? Eu aqui tenho uma superposição de frequências produzidas pelo piano, por exemplo, de forma que eu posso perfeitamente produzir essa situação inicial, né? Para cada frequência eu conhecer a sua amplitude. Então, eu conheço uma expressão, né, para a onda sonora, que é uma superposição de ondas. Nesse caso é fácil, mas na física quântica é realmente difícil, né? O fato é que a gente consegue construir soluções, né, desse tipo aqui, né? Veja que o elétron ou a partícula não está muito bem localizada, ela está numa certa região, né? Veja, concentrada numa certa região, né? Muito bem, agora a gente pode falar de pacotes de ondas, né, usando o princípio da superposição. O que é isto? Agora, aquelas amplitudes dependem de P, mas P variando continuamente. Não é P1, P2, P3, P é qualquer, né? O P pode ir, por exemplo, a componente X de menos infinito até mais infinito. Então, é o caso mais geral possível, né? Então, essas soluções, né, elas são soluções da equação de Schrödinger, é um pacote, na verdade, o ideal aqui seria uma integral em D3P, eu simplifiquei aqui a notação, né, de forma que eu tenho um estado que eu conheço no instante de tempo t igual a zero, conhecendo a distribuição, né, ou a amplitude em função do momento, né? E se eu conhecer a função de onda no instante de tempo t igual a zero, eu determino, né, em princípio, experimentalmente, né, se eu conhecer aquela função de onda, eu posso determinar a de P. E aí, determinando a de P, eu agora vou saber como esse estado evolui com o tempo, né? O fato é que a gente vai depois, né, a essa questão, né, de, bom, caracterizar estados é medir, né, em princípio, essas amplitudes, o que em princípio é possível, né? Agora, preparar estados já é uma coisa bastante mais complicada dentro do contexto da teoria quântica, né? O fato é que existe uma impossibilidade prática, né, de você introduzir o conceito de partícula na mecânica quântica. Por quê? Ele só aconteceria se todas as amplitudes forem iguais a 1. Nossa, mas como é que eu preparo um estado onde todas as amplitudes são iguais a 1? Todas. Isso é possível, na verdade, no caso das ondas sonoras, né? É possível para algumas frequências, né? Claro, para algumas frequências. Mas aqui seriam todas. E aí sim, nesse caso, quando a amplitude é igual para todos os momentos, aí você tem uma partícula, de fato, né? Ela está concentrada num ponto do espaço, né? Num ponto só do espaço. Mas isso é uma coisa que é impossível do ponto de vista prático, né? Essa situação, né? Muito bem, então, eu já falei sobre aquele caso, né? Partícula para cá, partícula para lá, em função de x, né? Você tem essa situação A vezes seno px e B vezes cosseno de px, né? Aí tem um outro exemplo que vocês podem olhar aí depois com calma. E, finalmente, para encerrar a aula, vou falar numa propagação de um pulso, né? Qual a ideia aqui? É você fazer o seguinte, você escrever P igual a P' mais P0, admitindo que P0 seja um momento muito importante. Na verdade, a distribuição ela é tal que ela é bem concentrada em P igual a P0. É isso que eu estou dizendo, né? Bem concentrada. De forma que P' ao quadrado eu possa desprezar, porque eu estou considerando, na verdade, P', né, pontos P muito próximos de P0. Próximo significa o seguinte, eu vou desprezar
P' ao quadrado frente a P', por exemplo, né? Olha só, nessa aproximação é fácil ver, né, que a solução, né, ou esse pacote de ondas, ele descreve um pulso. É isso, é um análogo de um pulso. Não é bem π0 que é um pulso, né? É módulo de π0 ao quadrado que é o análogo ao pulso, né? Que é esse pulso, né, se propagando, olha só, com uma velocidade V0. V0 é igual a P0 sobre M. Essa é uma solução, portanto, bastante semelhante a uma partícula relativamente localizada, né, nessa região, né? É um pulso que se propaga. Isso é o melhor do ponto de vista de localização que a gente pode conseguir, né, no caso da partícula livre.